Olá pessoal, eu sou Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje, finalmente chegou a hora de começar a falar com vocês sobre o nosso projetinho de Lendo Bridgertons. Então hoje, eu e a Gisele vamos apresentar para vocês, vamos falar mais para vocês sobre como foi a nossa experiência de leitura com o Duque e eu e o Visconde que me amava, os dois primeiros livros dos Bridgertons da Julia Quinn. Mas antes de começar a partir para essa conversa com vocês, eu quero dar um recadinho rápido, que infelizmente não foi possível eu e a Gisele gravarmos juntos, bater um bate-papo mais descontraído e fluido sobre os dois livros, por problemas técnicos que tivemos no dia da gravação. Então cada um está gravando a sua parte separada, então gostaríamos de deixar vocês cientes disso, mas sim, nós vamos fazer o possível para que na edição do vídeo esse bate-papo, pelo menos em teoria, fique legal para vocês acompanharem. Então vocês vão ver aí as trocas entre um momento e outro, eu falando minhas opiniões, a Gisele acrescentando as opiniões delas. E espero que fique legal para vocês. E nos próximos vídeos vamos fazer o possível para ver como vai funcionar melhor essa dinâmica. Se gravamos novamente um bate-papo dos dois ou se continuamos nesse formato de vídeo. Mas qualquer coisa a gente vai avisando para vocês no andamento do projeto. Então, divagadores, eu e Wesley somos muito novos nessa coisa de YouTube e infelizmente a gente tem muita coisa a aprender e falhas técnicas acontecem. O que importa é que a gente não desistiu, está aqui para trazer o conteúdo da melhor forma para vocês. Mas antes de continuarmos com o vídeo, eu vou pedir para que vocês curtam e compartilhem para o Vagando e Divagando chegar para mais pessoas. E se você não é inscrito, inscreva-se. Agora vamos lá saber o que nós temos a comentar sobre a leitura destes dois livros de Os Bridgertons. E é claro que nós vamos começar falando sobre o Duque e eu, o primeiro livro da série. Eu quero dar uma rápida passada aqui na sinopse do que se trata o livro. Nós temos aqui o Simon, Duque de Hastings, que está voltando para Londres, mulherengo, solteiro, bonito, mas que não tem nenhuma pretensão de se casar, por um motivo bem específico que a gente vai descobrindo aqui ao longo da leitura. E entra em cena Daphne Bridgerton, irmã mais nova do seu melhor amigo Anthony Bridgerton. É uma jovem que está debutando, dona de uma personalidade bem marcante, mas que está encontrando alguma dificuldade de arranjar o partido perfeito, o pretendente perfeito, já que a família Bridgerton é uma das famílias mais prestigiadas dessa sociedade. E é isso, os dois vão acabar bolando um plano, um relacionamento que serve como uma farsa. Para o Simon isso serviria para afastar futuras pretendentes, já que ele, como eu disse, não pretende se casar, enquanto para Daphne o interesse repentino de um duque com certeza traria novos pretendentes para ela, já que ela, aos olhos dessa sociedade e dos homens que estão procurando essas noivas, seria mais cobiçada. É claro, com certeza, e é muito de se esperar que esses dois não vão exatamente parar por aí. Com certeza, em algum momento vai surgir o interesse mútuo e aí nós vamos descobrindo quais são as coisas que movem, quais são os objetivos da Daphne, por quais motivos o Simon não pretende se casar, porque ele tem tanto esse trauma de se casar, e a gente vai descobrindo aos poucos os motivos de cada um para quererem o que eles querem. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, que nós queremos falar com vocês sobre esse livro aqui, é do quanto a gente gargalha lendo O Duque e Eu, esse primeiro livro, porque é incrível o humor que a gente encontra nesse livro. Fazia bastante tempo que eu não ria tanto nas páginas de um livro como eu li com esse primeiro livro. Gente, é simplesmente divertidíssimo a forma com que a Julia Quinn trabalha essa dinâmica entre os dois personagens. Uma das coisas que move muito bem o Duque e Eu são os diálogos que são apresentados aqui pra gente, e ainda que sejam consideravelmente mais simples e mais bobos comparados ao segundo livro, eu acho que é ele que impulsiona esse humor que a gente encontra aqui nesse livro, e é o que faz a gente gargalhar. O livro ele é um grande flerte entre dois personagens, então é sempre algo muito bobo que está acontecendo. Dificilmente a Julia Quinn ela se aprofunda nesse sentido dos diálogos dos personagens, a não ser quando vai se aproximando mais no fim do livro e a gente vai descobrindo um pouco mais dos pontos que podem abalar um pouco esse relacionamento entre a Daphne e o Simon. Pois é, divagadores. Ler O Duque e Eu é ter a certeza que nós vamos ter
muitas gargalhadas pela frente. Como nós já dissemos, tanto no vídeo de apresentação do projeto, quanto nos nossos vídeos individuais das leituras de fevereiro, os Bridgertons, eles saem muito da nossa zona de conforto em questão de leitura. Eu ainda tenho mais contato com romance que o Wesley, apesar da maioria dos romances que eu gosto de ler serem romances históricos, que obviamente não vão dar brecha para gargalhadas, justamente por se passarem a maioria na Segunda Guerra Mundial. E também eu tenho contato com romances da Jojo Moyes e alguns poucos da Colleen Hoover. E o humor de fazer gargalhar não é uma coisa presente nesses romances. Você tem aquele humor leve que te faz te dar um sorrisinho. E o Duque e eu era assim, gente, eu só leio no ônibus, então pensa na minha pessoa se segurando para não morrer de rir dentro do ônibus. Hoje em dia a gente ainda anda no ônibus com máscara, então, tipo, se você dá um sorriso mais aberto, você ainda disfarça. Mas a minha vontade era de gargalhar e era incontrolável. E é engraçado, porque como Wesley disse, são diálogos bobinhos, diálogos curtos, mas são diálogos que dá muita vontade de rir. Para mim, principalmente, os diálogos onde se trata um pouco da questão da ingenuidade da Daphne, né? Com a questão de relacionamentos, essa função de esposa e tudo mais. Mas é um livro que, assim, não tem como você ler e não dar pelo menos uma risadinha com ele. Gente, é impossível. Se alguém aí conseguiu ler esse livro e não rir pelo menos uma vez, me conta por que você não conseguiu rir desse jeito. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre o Simon e a Daphne, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre a família Bridgerton. A família Bridgerton, ela é conhecida por ser uma família grande, apesar do pai já ter falecido, né? A Daphne conta com 7 irmãos e eles são um total de 8, né? Já que a Daphne mais 7 irmãos. E os nomes deles, de acordo com a ordem de nascimento, vão seguindo uma ordem alfabética que é até comentado que é para facilitar a identificação dos filhos. E isso é uma outra coisinha assim que me fez dar uma risadinha, mas enfim. E nós temos o Simon, né, que é o Visconde, o Duque de Hastings. Gente, eu, do mesmo jeito que eu sou ruim com nomes, eu sou ruim com títulos, tá? Então, o Simon é o Duque de Hastings, né, e ele acaba voltando para Londres, bem quando a temporada, né, tá fervilhando, e tem toda essa questão de não querer casar, mas como ele é um duque, né, os olhos de todas as mães acabam caindo sobre ele, né? Porque, nossa, imagina para uma mãe, minha filha se casando com um duque, que coisa mais, nossa, vou cair nas graças da realeza, do mundo, de tudo. E nós temos a Daphne, que apesar de não ter um título de nobreza, por ser a quarta irmã da família, existe uma pressão muito grande dela por ela estar debutando, e não apenas uma pressão muito grande nela por ela estar debutando, porque a gente percebe no decorrer do livro que debutar, que casar, que constituir uma família é um desejo da Daphne, é uma coisa que ela quer e ela espera da vida dela. Então, assim, ela está em busca de um bom casamento, está em busca de um bom partido. Não que ela seja igual às outras mulheres que pretendem se casar com o duque, que querem se casar com o duque, não. E, principalmente, como ela tem como base o casamento da mãe com o pai dela, porque ela viveu com muitos anos com os pais ali casados, viu a forma como era o casamento, então ela tem a esperança de ter um casamento espelhado no amor e entre outras coisas que ela via sendo carregado pelos seus pais e para ela é o modelo máximo do que pode se esperar num casamento. Eu tenho que falar que eu não tive nenhuma paixão muito grande com o Simon e nenhuma decepção com o Simon, porque o Simon, ele é um personagem masculino de um romance de época que para mim ele encaixou perfeitamente no que a gente lê, a gente ouve falar dessas questões na história, de como eram os homens, de como a sociedade via o homem na hierarquia com a mulher, então não teve surpresa nenhuma, não teve nada que me prendeu ao Simon, que me fez gostar de ter maiores destaques do Simon, e nada que me fizesse pegar nojo, mas assim, é justamente por aquela.
li o livro com os olhos, né, com os olhos abertos, não, li o olho com a mente aberta, por saber o que um romance de época traria para mim. Então o Simon foi aquele personagem ali, completamente neutro. Já a Daphne, né, apesar de ela seguir o que a maioria das mulheres queriam na época, de ser uma pessoa de querer casar, de querer constituir uma família, de ser ingênua, né, porque as coisas da relação entre marido e mulher não eram muito comentadas, né, naquela época. Apesar de todas essas características da Daphne, eu achei ela uma personagem maravilhosa. Por quê? Porque apesar de todos os sonhos dela que seguiam o que a sociedade queria para uma mulher naquela época, ainda assim a Daphne ela conseguia ter uma personalidade muito forte e marcante e deixar claro tudo aquilo que ela queria e ir atrás daquilo que ela queria. Tudo bem, né? Vamos deixar mais pra frente, o Wesley vai comentar de um ponto na Daphne que ele não gostou e eu vou fazer um comentário por cima, mas ainda assim eu gostei muito dessa questão da personalidade da Daphne, que assim, se impôs muito bem ao meu ponto de vista. A minha relação com os dois personagens principais aqui do livro foi uma verdadeira montanha-russa, porque eu acho que talvez tenha sido essa a intenção da Julia Quinn nesse primeiro livro, ainda que eu não acho que tenha sido a melhor forma de trabalhar os dois. Eu começo gostando muito do Simon, mas com o tempo ele vai se parecendo muito egoísta, para minha opinião, pelo menos. E eu acabo o livro não gostando tanto assim do personagem. E a Daphne eu gosto dela do início ao fim, ainda que a Julia Quinn faça algo com a personagem que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Mas é algo que deixa aquele gosto amargo na boca em relação a tudo que a personagem vinha sendo até esse ponto que a Julia Quinn resolveu enlouquecer e fazer o que fez no final desse livro. A gente tem um outro ponto que eu acho que é legal tocar aqui, pelo menos quando se trata, imagino eu, de romance de época. Eu estou falando como alguém que não conhece nada do gênero. Eu comecei a conhecer a partir de Bridgerton, a partir de O Duque e Eu, mas eu acho que é algo que esse tipo de leitura a gente tem que fazer muito com a mente aberta, a gente tem que saber o que é que vai encontrar aqui. Então temos uma sociedade que os homens eles tratam as mulheres como verdadeiros objetos, como posse, e tem diálogos aqui que o Simon trata a Daphne dessa forma, só que infelizmente a gente não pode esperar que fosse diferente ou que a Julia Quinn tratasse isso de uma forma como não era característica da sociedade na época. Infelizmente. Ainda assim, a Julia Quinn, eu acho que ela faz um trabalho muito bem feito nesse sentido. Ela pega uma personagem feminina forte e traz dentro desse contexto e trabalha muito bem para que o incômodo pelo menos fique menor na mente do leitor. Eu não sei se a Gisele concorda com isso, mas pelo menos é a minha visão de enxergar as coisas aqui em O Duque e Eu. Eu simplesmente vi muitas pessoas reclamando da forma como a história é narrada, sobre esse tom patriarcal, né? Onde os homens ditam as regras, onde o mundo é feito pelos homens, onde as mulheres não têm muita escolha, onde o auge da vida das mulheres é debutar, é ter uma família, casar, pôr filhos no mundo, criar filhos, cuidar de uma casa. Só que como eu comentei no meu vídeo, né, de leituras de fevereiro, eu acredito que a Julia Quinn, se ela queria escrever um romance histórico, ela não podia deixar esses aspectos de lado, porque ela não estaria respeitando toda a cultura de uma época. E isso seria muito complicado. Eu acredito assim que você pode, assim, nós não lemos os outros livros mais para frente para saber. Eu tenho um vislumbre da série que eu não sei nem se é o que vai acontecer mesmo nos próximos livros. Você pode, sim, em determinados momentos, ter personagens femininas que vão virar e se rebelar e falar: escuta, isso não é o que eu quero para mim, vou lutar, não acho certo. Mas a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender que essa é uma parte da nossa história. E como eu disse no meu vídeo das leituras de fevereiro, a única coisa que eu conseguia fazer era agradecer por hoje em dia a sociedade ter evoluído de tal forma das coisas não serem mais como eram antigamente, apesar de ainda ter muita coisa que precisa
melhorar nessa questão de direitos das mulheres. Mas aí é outro papo, vamos deixar pra lá, né, gente? Não vamos entrar nesse assunto porque senão é o objetivo do canal. Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é a questão de como a família Bridgerton é apresentada. Apesar do livro, a maior parte do tempo ficar focada, né, no casal principal, com alguns poucos personagens aparecendo, como por exemplo o Anthony, né, nas tramas, tem alguns momentos, né, que a família tá ali, que tem todo um destaque para a família e que quando essas cenas, às vezes, apesar de elas serem muito curtas, elas também trazem uma dose de leveza e bom humor, mostram bem as características da família, mostram que cada um tem a sua personalidade e a sua peculiaridade, apesar de ser uma família tão grande, né? E dá pelo menos para mim, do que ele já deu um gostinho para mostrar o que vai vir, né, com a personalidade de cada um nos próximos livros, né? Já que cada livro da saga, do box, enfim, não sei como nomear, vai passar na sua época com um dos filhos da família Bridgerton, né? Então eu achei essa forma com qual ela vai colocando a família aos poucos muito legal, né? E é uma forma muito diferente do que acontece na série, mas aí nós vamos deixar para falar no vídeo em que nós vamos falar sobre a série. A família Bridgerton com certeza é uma verdadeira loucura, e essas interações que os personagens têm, tantos entre os personagens principais, entre eles mesmos, é algo bem divertido de se acompanhar. É outra coisa que complementa, inclusive, o humor da obra. É impagável a gente ver os personagens fazendo o Anthony de trouxa, ver o Anthony ameaçando de morte o primeiro personagem que ele vê pela frente, e por aí vai. É uma família maluca, é uma família gigantesca, e a gente tem algumas situações bem legais. Teve uma situação, inclusive, que eu quero expressar meu descontentamento, que foi o fato de uma das minhas cenas favoritas aqui no livro, que é a menina, a irmã mais nova da família, a criança mais nova, que é a Hyacinth. Ela, digamos que dá em cima do Simon em algum momento, fala para ele esperá-la caso o Simon não queira casar, ou a Daphne não queira casar com o Simon. E é uma das situações mais engraçadas do livro. Infelizmente não foi adaptada para a série. Não sei por qual motivo, talvez por conta da idade da personagem no livro, mas enfim. Expresso aqui minha frustração que essa cena ficou de fora lá da primeira temporada, que nós não, infelizmente não vamos falar nesse vídeo aqui, mas vamos fazer sim um vídeo separado sobre as 2 primeiras temporadas da adaptação dos Bridgertons. Probleminhas? Temos sim probleminhas em O Duque e Eu. Eu acho que o maior problema para mim nesse livro aqui foi a forma com que a Julia Quinn, pelo menos na minha opinião, descaracteriza completamente o que vem sendo construído em relação a Daphne nesse livro. A Daphne é um personagem tão legal de acompanhar do início ao fim de O Duque e Eu, que quando acontece o que acontece no finalzinho, e aqui eu deixo um spoiler, que a Daphne ela se aproveita de um momento em que o Simon está bêbado, ainda que semi-consciente, e força uma relação sexual com ele. E para mim, pelo menos, isso não caiu muito bem em observar a forma com que aconteceu, e a Julia Quinn dando uma certa passada de pano logo em seguida. Esse tipo de coisa acontecer logo momentos depois que a Daphne fala boas verdades para o Simon é algo que é uma quebra gigantesca de expectativa do leitor, porque é algo que a gente vai do ânimo para uma coisa que eu pelo menos não vi a Daphne sendo uma personagem capaz de fazer o que ela fez aqui. Não me parece, por exemplo, que ela era muito obcecada em formar uma família. Na verdade, ela parecia bastante conformada quando Simon, em algum momento do livro, fala que não poderia ter filhos com ela, e depois ele diz que ele não queria ter filhos com ela por um certo motivo. E é isso, para mim, essa atitude da Daphne e a forma com que a Julia Quinn tratou as consequências disso é algo, para mim, o maior problema desse livro, e que, claro, eu continuo deixando a Daphne entre os meus personagens favoritos que eu conheci até o momento, mas é um problema bem frustrante na minha opinião. É incrível, né, como apesar da gente compartilhar gostos pela leitura, tanto eu quanto Wesley, né, de ter pontos muito que a gente
gostou muito por igual, a gente tem pontos em que a gente pega e acha extremamente diferente e ainda assim tá tudo bem, né? O Do Que Eu foi o livro que eu mais gostei de leitura até agora. Não avaliei ele como favorito, mas dei 5 estrelas e o Wesley não, né? E o Visconde que Me Amava, o livro que eu dei 4 estrelas e meia, 4, não me recordo agora, e o Wesley já deu 5 estrelas e ainda favoritou, né? E é questão de experiência pessoal. Eu acho que aqui é uma questão de experiência pessoal mesmo. O que o Wesley acabou de apontar como um problema, para mim, não foi um problema. Por quê? Como eu falei, a Daphne, ela é uma pessoa com uma personalidade forte, que ela foi preparada para a sociedade, que o sonho dela era casar, ter uma família, ter filhos e etc. E aí eu vou dar uma passada de pano para ela sim, gente. Eu vou passar pano bonito para ela agora. Não é uma coisa que eu faria, né? Tudo bem, a Daphne concordou em se casar com o Simon e não ter filhos. Mas quando ela soube, né, que a forma pelo qual o Simon não queria ter, a forma não, o motivo pelo qual o Simon não queria ter filhos, né, ele falou que ele não podia, né, mas não é eu não posso, eu não quero, são coisas completamente diferentes. A partir do momento que a Daphne viu que ela foi enganada, que ela foi sacaneada, que, poxa, ele não foi honesto, ela foi lá e fez o dela, sabe, gente? Podem me matar, etc. Não, ela continuou, para mim isso não é um problema. E, aliás, eu não vi problema nenhum neste livro, né? Ela foi lá e falou assim, não, eu quero e ponto. É certo? Não, não, claro que não era. Mas ela foi lá e fez. Então, para mim, isso não foi um desvio na personalidade da Daphne. Muito pelo contrário. Ela continuou agindo de acordo com o que ela queria, de acordo com o que era a vontade dela, independente de o Simon querer ou não. Eu, como disse, não faria, mas ela foi lá e fez. De uma forma geral, esse é um livro que eu gostei bastante, me surpreendi bastante. Eu devorei esse livro. Ele me deixava com vontade de ler mais e mais, né? Como eu comentei no vídeo das minhas leituras de fevereiro. Eu chegava em casa e queria continuar lendo, sendo que é uma coisa que eu não faço. Então, o Do Que Eu, para mim, foi uma bela forma da Julia Quinn apresentar os Bridgertons pra gente e ter mais curiosidade de saber o que viria pela frente. E é isso, pessoal. É isso sobre o Do Que Eu. Vamos partir para o Visconde que Me Amava. Espero que o vídeo não esteja ficando muito longo. Não sei como é que essa dinâmica está funcionando. Espero que esteja dando certo para vocês acompanharem aqui nossas opiniões sobre os livros de Bridgerton. Então vamos lá, partir aqui logo para o segundo volume e comentar um pouco mais sobre ele com vocês. Então vamos falar agora do segundo livro de Os Bridgertons, que é O Visconde que Me Amava. Aqui nós já temos o foco no Anthony, que é o primogênito da família Bridgerton e, consequentemente, o Visconde de Bridgerton, que, por motivos que são explicados no decorrer do livro, e eu não vou falar para não me estender aqui, decide que é a hora dele se casar com seus 29 anos. No entanto, para ele se casar, ele faz uma lista de exigências e fala: eu não vou me apaixonar, eu vou escolher uma mulher que seja assim, 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 porque eu quero que ela cuide da minha família, porque o Anthony tem muito disso, né, de prezar muito pela família, né, mas ele não vai se apaixonar. No meio de tantas jovens da sociedade, a que se encaixa no que o Anthony espera é a Edina, não sei se eu tô falando certo, enfim, Seinfeld, também não sei se eu tô falando certo. E olha que eu tô assistindo a segunda temporada agora, mas já falei com o nome no sorriso. E o que acontece? Qual é o problema na escolha do Anthony? A irmã mais velha da Edina, que é a Kate, né? Ela conhece a fama do Anthony, ela sabe que ele é considerado um libertino pela Lady Whistledown, né? Ela chega em Londres, ela tem contato com o jornalzinho da Lady Whistledown e forma opiniões sobre o Anthony. Então, ao mesmo tempo que o Anthony está disposto a se aproximar da Regina e fazer dela a esposa dele, a Kate está disposta a manter ele o mais longe possível. E a trama vai rolando nesse clima, né, de inimigos, até chegar um ponto que a Kate percebe que tá gostando dele, ele começa a sonhar com ela, e aí, bom, o problema já está todo aí, para um assumir pro outro que realmente gosta e que vai ser isso, né?
É aquele clássico tipo de romance onde você sai dos inimigos aos, né, a namorados, casados, enfim, né? E esse é um tipo de romance também que eu não me recordo de ter lido qualquer coisa desse tipo. O que tornou para mim a leitura um pouco enjoativa, um pouco chata, né? Algumas coisas vindas do Anthony me incomodavam, então tinha alguns momentos que a coisa não fluía para mim e ficava assim, aquela coisa de tipo, fica muito na cara que os dois vão terminar juntos, só que aí a coisa ia pesando, pesando, pesando. Não foi uma coisa assim que jogou o livro pro cúmulo do ridículo, tanto é que eu avaliei ele com 4 estrelas e meia, mas era uma coisa que para mim não prendia muito. Os diálogos entre ele e a Kate prendiam bastante. A história do Anthony, sabe, a motivação dele, por que ele escolhia não se apaixonar pela esposa e tudo mais, ela pegou e me deixou presa, mas algumas atitudes dele eram extremamente incômodas e eu ficava assim, não importa assim o que você pensa, isso pra mim não justifica. Acho que foi muito bom essa questão da quebra em relação ao do que eu, diminui um pouco da dose de humor, que ainda é presente, eu acredito eu que seja identidade de Bridgerton, mas colocar um pouco mais de seriedade aqui, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o passado do Anthony, suas motivações, e a mesma coisa em relação a Kate, a dinâmica dela com a irmã. E, claro, é muito divertido ver como esses dois personagens aqui vão se envolvendo e fazem a trama de O Visconde que Me Amava ser tão interessante de se acompanhar, tão interessante e tão divertida de verdade. Afinal, tem como a gente não achar que essa trama de haters to lovers entre o Anthony e a Kate não é algo divertido? Para mim foi bastante legal de acompanhar e junto isso, tudo o que eu falei antes sobre a questão do humor e da seriedade de O Visconde que Me Amava. Essa questão da quebra de humor em O Visconde que Me Amava em relação ao do que eu, ela é uma coisa extremamente visível, mas que eu não encaro como problemática. Por quê? Eu analiso o contexto de um livro como um todo antes de tirar um julgamento. Ele tem partes engraçadas? Sim. Mas se você vê toda a história, não faria sentido ele ser um livro mais leve e bem-humorado como foi o do que eu, justamente por causa da trama. A gente vê os problemas que o Anthony apresenta, a melancolia, as dores, sabe? Tudo que o incomoda no decorrer desse livro. Então você pensa, nossa, como que o humor vai ser uma coisa presente? Não, né? O humor não tem como ser uma coisa presente. E a gente também tem a questão da Kate. A Kate, devido aos problemas financeiros que a família dela tem, é uma menina que ela vai debutar já fora da idade em que a sociedade londrina é acostumada a debutar. Se eu não me engano, ela debuta com 21 anos. Não sei, eu não lembro agora, sabe? Eu só sei que ela debuta fora de época. Então isso faz com que ela já não seja uma menina ingênua como são as outras debutantes. Ela já é uma pessoa mais vivida. E o foco da Kate também não é que ela se case. Ela quer arrumar um bom casamento para a irmã dela e depois o que vier para ela é lucro. Então, assim, o humor vai embora se você analisar essas situações, mas faz sentido. E aí, isso, para mim, essa questão dessa quebra no humor, mostra muito a maturidade que a Julia Quinn tem em desenvolver os seus livros e prestar atenção que são momentos e momentos. Os personagens perdem certos contextos. E eu acho que isso foi super legal ela colocar isso e respeitar, manter alguns poucos momentos de humor, mas que foram momentos assim muito bons, muito bem pensados. E se o livro fosse engraçadinho, entre aspas, como foi o anterior,
talvez não fizesse muito sentido e a gente acabasse não gostando. Eu particularmente não vi problema nenhum em a família Bridgerton acabar se tornando coadjuvante nessa trama. Eu achei bem legal mostrar bem a história da Kate, da família dela, as dificuldades que a Kate e a Edna tiveram para debutar, entre aspas, assim, sair o foco da família Bridgertons e focar no que aconteceu com o Anthony, as motivações dele por trás desse casamento, deixou a trama bem interessante. Às vezes a gente tem que pegar e prestar atenção, né? Que para desenvolver a trama, a gente tem que tirar o foco, né, de um e colocar o foco no outro. Talvez se ficasse focando muito nos Bridgertons, né, forçando para conhecer outros personagens, etc., a trama não fosse fluir da forma como ela fluiu. As poucas cenas onde a família estava presente, elas foram divertidíssimas. Eu esqueci o nome do tal do jogo lá que eles jogavam assim. Apresentou um pouco mais a personalidade da família e tudo mais, mas foi o suficiente, né? Fez com que tudo ficasse mais leve, né? Afinal de contas, falando bem por mim, né? A família Bridgerton em si, ela já foi muito bem apresentada no primeiro livro, né? Então, para que ficar reforçando certas coisas, certas coisas, certas coisas? Não, foca um pouco na outra protagonista também, que isso vai ser muito legal. Eu achei isso muito bom, muito bem-vindo da parte da Júlia, fazendo que a trama não ficasse tão enjoativa e tivesse uma fluidez melhor. E se você vê bem, né, eu pelo menos achei, que dessa vez não teve tanta entrada de momentos com personagens secundários. Fluiu mais ali entre os dois, né, a Kate e o Anthony, em alguns momentos a Edina entrava, né, aquela coisa do vou tentar conquistar uma para levar a outra, mas foi muito legal, muito bem trabalhado. E quanto aos personagens, algo que me chamou a atenção é como a família Bridgerton, ainda que presente, ela é um pouco mais coadjuvante em relação ao primeiro livro do que eu. E eu acho que isso veio para o bem. É importante, na verdade, a forma com que foi desenvolvido o Anthony e a Kate, como eu já falei algumas vezes aqui. E foi legal de acompanhar dessa forma. Ainda assim, os personagens se fazem bem presentes, ainda que a dinâmica da família esteja um pouco mais de lado. Gente, teve um momento nessa leitura aqui que, cara, é até difícil de explicar qual foi a sensação do que estava acontecendo, do que eu estava lendo, porque é algo que eu não esperava. Eu acho que talvez isso vai ser uma marca registrada de Bridgerton botar esses acontecimentos chocantes. Isso como o que a Daphne fez no final do primeiro livro. Essa cena do final desse segundo livro que eu simplesmente foi um susto, quase tive um troço quando eu estava lendo isso. Eu estava comentando com uma amiga enquanto eu estava lendo, ela morreu de rir. Amanda, se você estiver vendo esse vídeo aqui, comenta aqui também. Gente, foi uma loucura o que acontece nesse final do segundo livro. Eu brinquei com a Gisele, inclusive, que eu estava pronto para jogar Bridgertons pela janela, jogar na parede, desistir desse projeto se a Julia Quinn tivesse feito mesmo isso que ela deu a entender que faria. Ainda bem que ela não fez, porque não vou falar o que é, mas a Kate é uma personagem tão legal para que ela ousasse fazer um negócio desse. Ainda bem que não fez, de verdade. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês, muito. A melhor parte da leitura de O Visconde que Me Amava, ela aconteceu depois que eu terminei de ler, que foi essa parte com o susto que o Wesley tomou. Eu também tomei um susto assim, mas eu respirei fundo e falei assim, gente, não tem jeito que a Julia Kim vai fazer isso. Me acalmei e segui a leitura. Agora veio o desespero do Wesley. E ele me falando que eu tava com vontade de jogar o livro longe. Gente, foi a coisa mais engraçada nesse livro. Foi assim. As gargalhadas que eu não li durante o Visconde que Me Amava, eu dei com o Wesley falando do final desse livro. E, gente, só puxando um gancho de uma coisa que eu esqueci de comentar quando a gente tava falando do que eu, né? Essa parte que o Wesley falou da Daphne, né? Da decepção, dela forçar a ter uma relação com o Simon. Eu esqueci de comentar, né? Eu tava com isso na cabeça e acabei esquecendo de comentar.
depois, né, de tudo, a Daphne ela entrou num ciclo de melancolia tão grande que eu tava na minha cabeça que a Daphne ia se suicidar, viu, gente? E isso também, né, já pensou? Se o Wesley pega e quase joga o livro na parede com uma coisa que aconteceu, imagina se a Daphne se suicida. Eu eu ia ficar surpresa, mas não ia jogar o livro na parede, mas gente, olha, realmente, o final do que eu foi isso. Eu jurava que a Daphne ia se suicidar, mas vamos voltar pro Visconde que me amava e a reação do Wesley. Gente, é uma pena que não foi filmado, porque foi uma das coisas mais engraçadas que eu já tive na minha vida. Eu acho que isso acontece porque é uma pessoa que não está nem um pouco acostumada a ler romance, né? Então fica tomando sustos, mas eu acho que daqui pra frente, qualquer romance que o Wesley ler, seja os Bridgertons ou não, não vai ter mais nada que surpreenda ele depois disso. E também temos um probleminha aqui no segundo livro. Não é um problema, na minha opinião, tão grave quanto o problema que acontece no primeiro livro. Esse aqui é um problema, na verdade, mais a escolha narrativa que a Julia Quinn fez de repetir a atitude dos personagens masculinos novamente nesse livro aqui. Tem um certo momento em que o Simon foge no primeiro livro, e aqui o Anthony faz a mesma coisa por conta de algo que acontece nesse livro. E não sei, é só algo que incomodou ver os personagens masculinos fazer isso novamente como um recurso narrativo. Não estou falando isso por ser homem, mas ver isso sendo repetido. E eu já vinha comentando com a Gisele, eu vinha comentando com uma amiga que também é muito fã de Bridgertons, que como são 8 livros, eu espero pelo menos que a gente tenha uma boa variedade de plots e coisas que acontecem. E espero que não seja comum a gente pegar cada personagem masculino fugindo por qualquer idiotice que acontecer. Então, é só isso mesmo que eu tenho a falar sobre probleminhas, porque para mim, fora isso, Visconde que me amava é um livro incrível, divertidíssimo. Recomendo muito que vocês leiam. Se vocês não quiserem ler a série toda, vão lá, Visconde que me amava, que é um livro muito, muito, muito legal. Então, eu só tenho que concordar com Wesley que a repetição na escolha narrativa da Julia Quinn foi o problema desse livro. É engraçado, porque ao mesmo tempo que ela se preocupou em dar personalidades de destinos diferentes e atitudes diferentes para Daphne e para Kate, ela manteve o Simon e o Anthony com, sabe, respostas a um problema de forma similar, né? E aí, para mim, isso virou um problema e foi justamente por isso que eu acabei não dando 5 estrelas na leitura desse livro, porque, poxa, se ela consegue fazer coisas tão diferentes para as protagonistas femininas, por que ela não fez para os protagonistas masculinos, entendeu? Eu acho que foi uma coisa que faltou cuidado para Júlia no momento de encerrar esse livro, de fechar a relação dos personagens, e que eu também espero que não se repita nos próximos livros, porque senão é a tendência. Uma coisa que saiu de algo muito bom e decaindo. E assim, se as coisas forem decaindo, se isso começar a se tornar repetitivo, não apenas com os protagonistas masculinos, mas acabar acontecendo com as protagonistas femininas, né, gente? Então vai ficar uma coisa cansativa e quando chegar lá no último livro, talvez a gente não tenha nem interesse de ler, né? E aí, vamos ver, porque se eu não me engano, os próximos 2 livros, um é do Benedict e outro é do Colin, né? Já são 2 protagonismos masculinos, então vamos ver como que ela vai trabalhar isso, né? Porque vai dá medo de ser algo extremamente repetitivo e acabar se tornando cansativo. E, né, não tem nada pior do que a gente achar algo cansativo e depois acabar fazendo uma leitura de forma arrastada, né? Eu raramente abandono livros e abandono sagas, mas acabo lendo de forma arrastada só pela curiosidade de saber como termina. Mas não tenho prazer na leitura e isso é bem chato. Não sei o que vocês acham, mas eu acho isso muito chato. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo do projeto Lendo Bridgertons. E agora eu vou deixar o espaço para a Gisele encerrar o vídeo para vocês. Então, até a próxima. Fiquem aí com a Gisele. Então é isso, divagadores. Nós vamos ficando por aqui com esse vídeo onde nós falamos sobre a nossa leitura de Os Bridgertons. Não ficou do jeito que a gente queria? Claro que não ficou, mas a gente vai fazer de tudo para melhorar cada vez mais o nosso conteúdo por aqui. Se você já leu os livros, conta nos comentários o que você achou.
se vocês compartilham de alguma opinião que a gente trouxe aqui. Se você não leu, ou por acaso só viu a série até agora, né, diz aqui se você pretende ler, o que você está achando da série, e vamos trocando aquela ideia gostosa. Em breve nós voltaremos com um vídeo falando sobre a série da Netflix e as nossas impressões. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!